Vamos dar início, então, ao segundo módulo do curso de Finanças Pessoais, que é o seguinte: tornando-se um poupador para ser um investidor. Bom, então, o que é a definição de poupador, né? Poupador é um indivíduo que ele é superavitário, ou seja, ele gasta menos do que ele ganha. Consegue ter um controle das despesas e as despesas dele são menores do que as receitas. Não tem como um indivíduo tornar-se um investidor se ele não tornar-se primeiro um poupador. É essencial para todo investidor de longo prazo que ele seja um poupador. Primeiro, tem que poupar, acumular recursos e daí investir. Eventualmente, por curto prazo, é até possível você investir dinheiro que você não tem, dinheiro de terceiro, tá? Mas por longo prazo, não. Você tem que fazer poupança mesmo. Para se tornar um poupador, uma pessoa precisa fazer o quê? Ela precisa tentar aumentar suas receitas ao máximo e diminuir suas despesas. É só assim que ela consegue poupar, né? Ou ela aumenta a receita, ou ela diminui a despesa, ou preferencialmente faz as duas coisas ao mesmo tempo. Para aumentar a receita, pessoal, só tem 3 caminhos possíveis. Não tem como você aumentar a sua receita por um caminho diferente. Até tem um quarto caminho, tá? Que eu vou apontar para vocês, mas os essenciais são 3. O primeiro caminho é você empreender, que é o caminho mais arriscado. Obviamente é o caminho que pode dar maior retorno. O que é empreender? Montar um negócio próprio, preferencialmente usar pessoas para trabalhar para você, usar força de trabalho para aumentar a sua renda. Então você vai pagar pessoas para trabalhar para você. Isso é empreender. Você pode começar pequeno, você pode começar empreendendo como um microempreendedor individual, né? Depois você pode virar um microempresário, um mini empresário, tornar uma empresa pequena, média, né? Mas é uma das maneiras de aumentar a receita. A segunda receita, o segundo caminho para você aumentar as receitas é você estudar mais para se qualificar. Há uma relação direta entre o nível salarial e o nível de qualificação profissional. Normalmente, quanto mais estudada é a pessoa, maior é o salário que ela tem. Não significa necessariamente que todos devam ficar estudando simplesmente coisas aleatórias, mas focar naquilo que efetivamente vai ser importante para a sua atividade profissional. Então, pode ser um curso superior, depois do curso superior, fazer um MBA, fazer inglês, né? Fazer cursos de computação. Então, toda vez que você estuda mais para se qualificar, você tende a ter uma remuneração melhor, que você consegue ganhar salários maiores. E a outra alternativa para você aumentar suas receitas é você trabalhar mais, é você fazer hora extra, você arranjar um segundo emprego, né? Essa aí é uma solução emergencial que às vezes as pessoas podem adotar numa emergência, mas não é o melhor caminho, porque todo mundo tem que ter também horas para passar com a família, horas para se divertir, horas para descansar, né? Então não adianta nada você ficar fazendo trampo, fazendo bico em 2 trabalhos e se matando de trabalhar. É a pior alternativa. Mas para aquelas pessoas que estão assim, enforcadas do ponto de vista financeiro, estão precisando de receita urgente para pagar alguma dívida, é o que elas normalmente têm que optar, né? Tem que fazer bico, trabalhar mais, ter um emprego formal, trabalha de Uber à noite, trabalha de mototáxi. No curtíssimo prazo pode até resolver, no longo prazo vai detonar a tua saúde. Observação: estudar mais para se qualificar, que é um caminho viável, né? Menos arriscado do que empreender, mas também um retorno menor, requer investimentos, tá? Para você poder estudar, você muitas vezes vai precisar de investir, fazer o pagamento de uma mensalidade de um curso, investir tempo no seu estudo. Então, a segunda alternativa também requer investimento, tá? Requer investimento muitas vezes de dinheiro e de tempo, principalmente. Então, só tem essas 3 alternativas.
A quarta alternativa para você aumentar a sua receita, né, ela é possível para os poupadores, que é o seguinte, é você ter renda passiva. Então, os poupadores têm aí uma outra fonte de receita, porque a partir do momento que o poupador começa a poupar e a investir, ele pode ter um fluxo de rendimentos, por exemplo, investindo em fundos imobiliários, investindo em ações, ele recebe dividendos, investindo em renda fixa, ele recebe juros, então ele tem um fluxo de capital que ele pode ir reinvestindo. É uma maneira de aumentar a receita. Mas aí seria uma receita passiva, não é ativa, não depende do trabalho. E aí só quem consegue ter esse tipo de receita é quem consegue poupar. E eu vou apresentar para vocês o método, é um método adaptado, tá? É um método que eu estou chamando aqui de IPEG. É um método para você conseguir poupar. O que é esse método IPEG? É um método que consiste em, primeiro, identificar, segundo, priorizar, terceiro, estimar, quarto, guardar e investir. Né? Então, I de identificar, P de priorizar, E de estimar, G de guardar, equivalente a poupar, e I de investir. Então, primeiro, o que é identificar? No processo de identificação, isso é um planejamento financeiro pessoal que todo mundo tem que fazer. Primeiro, tem que anotar rigorosamente todas as receitas que a pessoa espera receber. Então, para aqueles que têm salários, identifica-se essas receitas salariais. Eventualmente, a pessoa tem um salário variável, que vem de uma comissão, que vem de um bônus. Então, é preciso que a pessoa anote rigorosamente todas as receitas que ela espera, né? Receitas líquidas, obviamente, já descontada dos impostos, tá? E encargos. E aí é muito importante a pessoa fazer o apontamento diário durante 30 dias consecutivos de todas as despesas que ela fizer, discriminando-as individualmente, tá? Isso é muito importante. É uma etapa de identificar. A pessoa tem que identificar aonde está indo o dinheiro dela, tá? Porque, assim, para as grandes despesas, a gente tem noção de quanto a gente gasta. A gente tem noção de quanto a gente paga de aluguel, quanto a gente paga mais ou menos de energia elétrica, quanto a gente paga de internet. Mas as pequenas despesas, o chicletinho que você comprou na padaria depois de tomar o café da manhã, no refrigerante que você tomou no meio da tarde, porque você foi no centro, né? A bolacha que você comprou, o chocolate que você comprou, o sorvete que você tomou, assim, de maneira inesperada. Às vezes você não anota, você não discrimina. Aí chega lá no dia 15, né, dia 17, dia 10, você já tá liso, seu salário já foi tudo embora, e você fala assim, puta que pariu, só paguei as contas grandes e já estou liso e não sei onde foi meu dinheiro. Por que não sabe onde foi o dinheiro? Porque é nas pequenas coisas, tá, que a gente não sabe aonde está indo o dinheiro. Então é importante você identificar, principalmente essas pequenas despesas. E para isso vocês vão ter que ter um hábito. Vocês vão ter que pegar um caderninho, tá? Vão ter que andar com um caderninho no bolso da camisa ou no bolso da calça. E toda hora que você fizer uma compra de alguma coisa, você identifica, né? Você coloca lá, ó, gastei tanto comprando um sorvete no dia tal e paguei com Pix. Gastei, sei lá, R$ 14 tomando um café no dia tal e paguei com dinheiro. Então você tem que fazer isso rigorosamente durante 30 dias, porque você vai ter ideia, principalmente das pequenas despesas, né? E normalmente são essas pequenas despesas que estão as nossas gorduras. É aquilo que a gente pode queimar, aquilo que a gente pode cortar quando nós precisamos fazer uma poupança, tá? E aí, essa etapa de identificação é importante você fazê-la, refazê-la a cada 12 meses, tá? Ou sempre que você tiver uma alteração no padrão de vida. Por exemplo, se você tiver um aumento de salário, você tem que fazer novamente uma identificação,
tanto das receitas como também das despesas que você tem que discriminá-las individualmente, tá? Então, com uma etapa de identificação bem feita, você vai saber como que você está gastando seu dinheiro e aonde estão as gordurinhas aí que você pode queimar. Aqui é um exemplo de planilha que você pode usar, um exemplo de livro de apontamentos, né? A fonte aqui é o Domingos, Reinaldo Domingos, que é um educador financeiro, publicou um livro chamado Terapia Financeira, em 2011, um livro bem bacana, dessa parte de finanças pessoais. A segunda etapa seria priorizar o consumo. Nós somos bombardeados constantemente com propagandas que nos estimulam a consumir coisas que nós não precisamos, tá? Existem alguns consumos que são prioritários, enquanto que existem muitos consumos que a gente consome por impulso, porque a gente é levado a isso, tá? Então é importante a gente priorizar o consumo naquilo que é essencial e que a gente possa fazer uma análise, que a gente possa fazer uma reflexão sobre o que é realmente importante para mim enquanto um sonho de consumo. Tá? O que é importante? Toda pessoa tem sonhos de consumir. A verdade é que nós nascemos, nesse sentido, nós nascemos para sermos frustrados, porque não é possível você consumir tudo aquilo que você quer, a não ser que você seja um trilionário. Não tem como você consumir tudo que você sonha. Tá? Então você tem que estabelecer quais são os seus reais objetivos, quais são os seus reais sonhos de consumo, tá? E aí você vai poupar para atingir esses sonhos. O que acontece muitas vezes é que se a gente não tiver esses sonhos muito bem estabelecidos, né, a gente acaba pegando o que sobra do nosso salário e consumindo coisas que, na verdade, não são sonhos de consumo nosso. A gente gasta para ter um retorno ali imediato, alguma satisfação imediata, e perde recursos preciosos que poderiam estar sendo melhor usados para fazer o que a gente realmente quer, o que a gente realmente sonha. E há uma etapa também, se você é casado, se você tem filhos, é uma etapa de refletir isso com a família também, de conversar com a família, porque às vezes você, enquanto esposo ou esposa, você tem determinados sonhos individuais, mas o casal também pode ter sonhos em comum, então né, tem que conversar para saber o que é a prioridade. Porque a partir do momento que a gente tem objetivos, que a gente tem sonhos para serem atingidos e serem alcançados, a gente passa a priorizar o consumo e a gente passa a poupar e a guardar recursos para comprar as coisas ou para adquirir as oportunidades de experiências de vida que realmente são importantes para a gente. E aí, vocês podem fazer esses sonhos de curto, de médio, de longo e longuíssimo prazo, né? E à medida que esses sonhos de curto prazo, médio prazo, longo prazo forem sendo atingidos, vocês vão renovando, né? Vão renovando para poder sempre ter objetivos de consumo, objetivos de poupança. Então, um sonho de curto prazo é um sonho que, para a tua realidade, é um sonho que é realizável em até um ano, tá? Para a tua realidade salarial, para a tua realidade de poupança. Um sonho de médio prazo é um sonho que é realizável num prazo entre 1 a 5 anos. Um sonho de longo prazo é um sonho que você pode realizar em virtude do seu nível financeiro de 5 a 10 anos, e o sonho de longuíssimo prazo é um sonho que você só vai conseguir realizar num prazo maior de 10 anos. Lembrando o seguinte, INSS, Previdência Pública, cara, não contem que vocês vão ter uma boa aposentadoria. A gente teve uma reforma recentemente e eu, sinceramente, eu não sei se a geração de vocês vai conseguir aposentar, a geração de vocês que eu falo, assim, dos que tem 30, 25, eu não sei se vocês vão conseguir aposentar, porque é um esquema de pirâmide, entendeu? Tipo, o INSS quem está na base está pagando para quem está aposentado. Então, o que vai acontecer é que cada vez mais
A idade para aposentadoria cada vez mais vai aumentar e você não precisa contar com uma aposentadoria maravilhosa do INSS, porque você não vai ter, tá? Então é o seguinte, esses sonhos aí que eu estou falando, de curto, médio, longo, longuíssimo prazo, que vocês têm que poupar para atingi-los, tá? Isto são recursos que vocês vão ter que poupar além dos 10%. Galera, quer aposentar? Você quer aposentar? Tá. 10% da sua renda líquida, preferencialmente 10% da sua renda bruta, tá? Mas vamos deixar líquida para facilitar, né? Pelo menos, se você quiser aposentar 10% da renda líquida, você tem que destinar a reservas previdenciárias. Isso não é para sonho de consumo. Isso é se você quiser ter uma aposentadoria. Não conte com o INSS. Agora, além desses 10%, se você quiser comprar um carro, se você quiser fazer uma viagem, se você quiser comprar uma casa, tá? Você tem que poupar além desses 10%. E é isso que eu estou chamando de sonhos de curto, médio, longo e longuíssimo prazo. Estabelecidos quais são esses sonhos que vocês têm de curto, médio, longo e longuíssimo prazo, é importante que você faça uma estimativa de quanto fica cada sonho, quanto que custa, mais ou menos. Você tem que estimar para você saber quanto você vai ter que poupar para atingir aquele sonho. E aí você vai. Hoje é muito fácil, vocês podem abrir contas em vários bancos digitais que não tem tarifas, né? Você pode abrir conta em vários bancos digitais e fazer investimentos separados. Ó, aqui nesse banquinho eu vou economizar para o meu sonho de curto prazo. Aqui nesse banco eu vou fazer aplicações para o meu sonho de médio prazo. Aqui é para o meu sonho de longo prazo. Aqui é para a minha reserva previdenciária. Tá? Vocês podem dividir isso para ficar bem definido. Então, estou colocando aqui como exemplos de sonhos de curto, médio, longo prazo e longuíssimo. Tá? Por exemplo, sonho de curto prazo. Fazer uma viagem para o litoral do Nordeste. Seria, por exemplo, para a minha realidade financeira, seria um sonho que eu posso atingir em 12 meses, em menos de um ano. Tá? Então, eu posso economizar para fazer uma viagem para o litoral do Nordeste. Já um sonho de médio prazo seria comprar uma moto ou trocar de carro. Tá? É um sonho que, para a minha realidade, eu posso atingir no médio prazo. Para longo prazo, para a minha realidade financeira, poderia ser comprar um carro ou uma casa. E para sonho de longuíssimo prazo, é adquirir independência financeira. Isso aqui são exemplos de sonhos aí que eu estou dando para a minha realidade. Mas, por exemplo, às vezes para a pessoa que tem um poder salarial menor, que ganha menos, por exemplo, o sonho de curto prazo pode ser, por exemplo, comprar um celular novo. Um sonho de médio prazo pode ser, por exemplo, comprar uma moto usada. O sonho de longo prazo, comprar um carro usado. O sonho de longuíssimo prazo, comprar um apartamento. Então, isso vai depender da realidade de cada pessoa. Assim como tem gente assim, que o sonho de curto prazo dele, de repente, é fazer uma viagem de 2 meses pela China, pela Índia, pelo Vietnã. Coisa que, para mim, isso não é possível no curto prazo. O sonho de médio prazo desse cara pode ser, por exemplo, comprar um helicóptero. Entendeu? Coisa que, para mim, isso está fora da minha realidade. Então, a gente tem que sonhar com aquilo que é possível também, porque senão você fica frustrado, né? E aí cada um tem que ter noção, né? Do que é realmente importante na vida. Na verdade, o que realmente importa na vida, né, não é aquilo que a gente consome, mas é aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente aquilo que a gente evolui. É a família, trabalho, honestidade, ética. Consumo é consumo. Né? Vamos trazer também um pouco aqui de espiritualidade para dentro desse curso. Você não é um ser humano programado para consumir. Você não é um animal programado para gastar. Você é um espírito, você é uma alma dotada de inteligência, dotada de emoções, cuja função primordial é evoluir.
e aprender a amar. A gente está falando de consumo aqui, mas o mais importante nessa vida é evoluir. Intelectualmente, moralmente, emocionalmente. Essa é a verdadeira evolução. Eu estava dizendo, né, que eu sou uma pessoa muito espiritualista, né, e que isso é às vezes meio contrário, né, das pessoas que trabalham com o mercado financeiro, porque o cara que trabalha com o mercado financeiro, o cara quer ganhar dinheiro, quer prosperar e tal, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro, mas a vida é muito mais do que isso, né, galera? Cada um de vocês vai ter que fazer uma reflexão para saber quais são os sonhos de curto, médio, longo e longuíssimo prazo que vocês querem atingir e fazer poupança para atingir esses objetivos, tá? Além dos 10% que vocês vão ter que guardar para a reserva previdenciária. Tá aí algumas dicas, né, para você guardar, para você poupar, para você cortar despesas, né? Cara, infelizmente, eu vou falar para vocês a verdade, a real é essa. Poupar, galera, é a coisa mais chata do mundo. É horrível poupar. Recursos materiais. Por quê? Cara, porque assim, você tá com dinheiro ali na tua mão, você pode consumir alguma coisa que você tá afim e você tem que abrir mão do consumo. Então é um negócio que tem que ter planejamento e além de ter planejamento, cara, tem que ter disciplina, cara. E eu pergunto para vocês, quem que gosta de ter disciplina? Alguém gosta de disciplina? Para poupar, você precisa ser disciplinado. Então aí segue algumas dicas para vocês pouparem. Primeira dica: evite alimentar-se fora de casa, porque comida fora de casa custa mais caro do que fazer em casa. Sempre que você puder levar a sua marmitinha para o trabalho, faça isso. É mais barato do que ficar almoçando fora de casa. Outra coisa: otimize suas idas ao supermercado. Então, faça compras mais espaçadas. Não fique passando todo dia no mercado, porque você vai ficar comprando coisas todo dia no mercado, vai guardar um monte de coisa na sua geladeira, no seu armário, e as coisas vão ficar velhas, vai perder prazo de validade. E, gente, por favor, não desperdice comida. Não desperdice comida, porque, cara, toda vez que a gente desperdiça comida, a gente está tirando comida da boca de crianças, tá? Se você perde comida, se você deixa a comida estragar, você está tornando aquele alimento mais caro, tá? E aquele alimento, então, mais caro, você está impedindo, você está dificultando o acesso à comida de uma criança, de uma pessoa que é pobre. Não joguem comida fora, economizem, tá? Nas compras do mercado, comprem racionalmente. Não vá com fome ao supermercado. Você vai comprar um monte de comida sem necessidade que vai perder na geladeira, tá? Reduza o consumo de água e energia elétrica, tá? Tome banhos menos demorados, use máquinas de lavar roupa que sejam mais eficientes do ponto de vista de economia de água e de energia elétrica. Se possível, faça investimento em energia solar para você gastar menos energia elétrica no seu banho. Ou, se não, se possível, coloque um aquecimento solar que só para aquecer água para o banho, que é muito mais barato do que a geração solar, né? Cara, diminua os custos com telefone. Quanta gente tem plano de telefone, cara, que uma capacidade imensa de internet e nem usa, sabe? Porque tudo quanto é lugar tem Wi-Fi, qualquer lugar que você vai tem Wi-Fi. Outra coisa, né, meu? Ai, nossa, meu plano me dá ligações ilimitadas. Quem que te liga, meu amigo? Quem te liga? Você liga para quem hoje em dia? E quando você liga por onde? Você liga por WhatsApp ou você liga pelo celular? Então, cara, reduz. Entendeu? Larga a mão de pagar um plano pós aí, pega um plano controle, pega um plano pré-pago, que você coloca uma carga a cada 3 meses e pronto. Fica usando o Wi-Fi do vizinho, rouba a senha do vizinho, dá um jeito aí, meu. O 5, galera, não compre nada por impulso. Aí tem uma diferença um pouco aí entre o comportamento de homem e mulher, viu? Mulher compra muito mais por impulso do que por homem, tá? Só que tem uma coisa também, tá?
Quando o homem quer comprar alguma coisa, normalmente o homem compra coisas mais caras. Mulher, às vezes, compra um monte de badulaqueira que não vai usar, tá? Que é barato, né? Compra um monte de coisa que fica esquecido, fica jogado na casa. O homem, ele compra menos, mas quando ele compra coisa cara. Então, vocês evitem comprar por impulso. E para você não comprar nada por impulso, o melhor, a maneira mais eficiente é você não carregar dinheiro e não carregar cartão ao sair de casa. Aí o que o mercado financeiro fez para te deixar escravizado? Então você está querendo controlar seus impulsos. Você não quer carregar nem dinheiro, nem cartão, porque você não quer comprar por impulso? O mercado financeiro vai lá e inventa a porra do Pix. E aí, você vai andar sem o celular? Não. Então, assim, é complicado, né? E tem uma coisa, cara, que é muito complicada, assim, que é uma coisa que é preciso colocar na cabeça de vocês e na minha também, né? É o seguinte: quando você faz um pagamento em dinheiro, você vai comprar alguma coisa, você compra com notas. Quando você paga em dinheiro, você se sente imediatamente mais pobre. Então aquilo ativa uma via de dor no teu subconsciente. Quando você costuma pagar com dinheiro, isso ativa dor, então isso faz você tender a comprar menos. Com cartão, que é o meio eletrônico, com Pix, que é meio eletrônico, você não tem essa sensação de dor. Então os caras inventaram isso, né? O mercado inventou isso, não é à toa. É para estimular você a consumir cada vez mais. O mercado precisa que você consuma de maneira descontrolada para ele ter lucro em cima de você e manter você um escravo. Sempre planeje suas compras antes de sair de casa. Para você fazer uma compra consciente, responda 3 perguntas. Primeiro, você pode comprar à vista? Você tem dinheiro para pagar à vista? É a primeira pergunta. Se você não pode comprar à vista, esquece. Não é para comprar. Segunda pergunta, você realmente precisa daquilo? A terceira pergunta é, você realmente vai usar aquilo? Então, vou dar um exemplo. O meu carro, o pneu dele tá meio gasto. Já tá chegando ali na marquinha. Já chegou, na verdade, naquela margem de segurança, sabe? Que tem no pneu. Tá uma margem de segurança ali, né? Um negocinho de segurança. Que se o policial pegar e medir ali e ver que já comeu a marca, ele vai e me mete uma multa. Então, eu tô precisando trocar os pneus do meu carro. Eu posso pagar à vista? Posso. Eu preciso trocar os pneus? Preciso, porque eu estou arriscando a minha segurança. E realmente, eu vou usar o pneu? Claro que eu vou usar o pneu. Vou comprar a porra do pneu, vou colocar no carro, né? Seria uma compra consciente eu trocar os pneus do meu carro? Sim, seria uma compra consciente. Faça essas 3 perguntas. Se a resposta for sim para todas, você está fazendo uma compra consciente. Galera, sobre cartão de crédito, dica número 1 que eu dou para vocês, não tenha. A maioria das pessoas se enrola com cartão de crédito. A gente viu aí no módulo 1 que grande parte das famílias brasileiras estão endividadas e a maior parte dessa dívida é de cartão de crédito, que tem os juros mais absurdos do mercado. Então, a dica número 1, não tenha cartão de crédito. A dica número 2, se você, mesmo assim, resolver me contrariar e quiser seguir sua vontade, já que você é sábio o suficiente para isso, tem um cartão que não cobre anuidade, porque por incrível que pareça, ainda existem pessoas que pagam anuidade em cartão de crédito. A dica número 3, se você escolher um cartão, porque você quer ter um cartão que não te cobra anuidade, para você, né, usar, às vezes, para fazer alguma compra online, né? A dica número 3 que eu te dou é não use o cartão de crédito, tá? Tenha lá, é uma linha de crédito que você tem, tá? Muito cara. A dica número 3 que eu dou para você, não use, tá? A dica número 4, não parcele suas compras. A não ser, por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo para vocês também. Mas tem que ter disciplina para isso, entendeu? Você chega nas Casas Bahia e fala assim, eu quero comprar uma geladeira, tá? Aí o cara fala assim, quanto custa uma geladeira? Você pergunta pro cara. Aí o cara fala, custa R$3.000. Aí você fala assim, não, mas eu quero pagar à vista, né?
O cara fala, à vista é o mesmo preço. Aí você fala para ele assim, peraí, à vista é 3 mil. E dividido em 12 vezes é 3 mil. Cara, não existe isso. O pagamento à vista tem que ter desconto, tá? Então, assim, se é dessa maneira, então eu vou parcelar em 12 vezes. Sem juros, eu vou parcelar em 12 vezes. Sem juros é 24 vezes, eu vou parcelar em 24 vezes, tá? Só que tem que ter disciplina para fazer isso, tá? Porque se você começar a comprar muita coisa, cara, parcelada no cartão, nossa, vai virando uma bola de neve, aí é complicado. Então, tente não parcelar suas compras, mas se você souber, se você tiver disciplina, às vezes, né, como os caras não dão desconto, aí vem a teoria da conspiração, né? Por que os caras não dão desconto para pagamento à vista? Por quê, cara? Por quê? Cara, porque os caras que são donos das Casas Bahia, os caras que são donos do Magazine Luiza, os caras que são donos da Amazon, eles têm ação de banco, têm ação da Visa, tem ação da Cielo, entendeu? Os caras querem te escravizar, querem lucrar de você de qualquer maneira, entendeu? Não é isso. O cara quer que você vire uma máquina de consumo, desenfreado. É assim. É assim que os caras querem que você faça. Tá? Sempre pague a fatura total, nunca pague o mínimo. Meu Deus, quando o cara começa a pagar o mínimo da fatura do cartão, ai meu Deus do céu. Já teve caso, por exemplo, o cara chegou assim para mim com uma situação financeira assim para mim, que eu falei para ele, falei, cara, me desculpa, velho, mas não tem como não consertar sua vida financeira, não. Você vai ter que vender um bem aí, você vai ter que vender sua casa, deixar estourar tudo. O cara tava tão enrolado com cartão, com cheque especial, com tudo, que ele tinha que deixar estourar, cara. Ele não tinha condição de pagar. O cara fica com o nome sujo 5 anos, tal. Dependendo do tipo de dívida, toma carro, toma casa, manda a casa para leilão, então é complicado. A dica número 6 que eu dou sobre cartão de crédito para vocês é que o dia do vencimento da fatura tem que ser alguns dias depois do dia que você recebe. Isso é uma coisa tão banal, tão óbvia, mas tem gente que não pensa nisso, entendeu? O cara coloca lá, a fatura dele venceu no dia 28 e ele recebe no 5º dia útil. A fatura do cara está vencendo no final do mês e ele recebe no começo do mês seguinte. Né? Chega o cartão, o cara começa a gastar. Venceu a fatura, o cara não tem dinheiro. Aí já entra no cheque especial. Aí já vai virando aquela bola de neve. Se você tiver cartão, lembre-se da dica número 1, não tenha a porra do cartão de crédito. Não quis seguir, é por tua própria conta e risco. Você tem que colocar o dia do vencimento da fatura para depois do dia que você recebe. Isso é uma coisa óbvia e básica e tem gente que não pensa assim. O cidadão que não pensa dessa maneira, ele tem que rezar muito para não tropeçar, porque se ele tropeçar e cair de 4, ele não levanta mais. O cara que faz uma coisa dessa. Né? Se ele tropeçar e cair de 4, ele não levanta mais, ele fica comendo grama o resto da vida dele. Sobre automóveis, o sonho de consumo da garotada. O cara acha que quando ele comprar um carro, a vida dele vai melhorar. Vai. A vida do cara muda quando ele compra um carro. Muda como? Ele tem uma família nova. Quando o cara compra um carro, ele tem uma família nova. Cara, porque o aumento de despesa que uma pessoa tem quando compra um automóvel é um negócio absurdo. Só para vocês terem uma ideia, olha só. Entre seguro, IPVA, manutenção e combustível, um carro custa, por mês, aproximadamente 2,5% do seu valor de mercado. Então, assim, ó, se você comprar um carro de 100 mil reais, entre seguro, IPVA, manutenção e combustível, você vai gastar por mês aproximadamente R$ 2.500. É isso que vai aumentar a tua despesa mensal. Então, vocês têm que pensar muito bem antes de comprar carro, porque carro é uma coisa que só aumenta gasto. Dependendo de onde você mora, dependendo do tipo de vida que você tem. Se você mora perto do trabalho, você pode ir muitas vezes de bike, ou você pode ir de bicicleta elétrica, ou você pode ir a pé, você pode usar metrô, né? O transporte público no Brasil, infelizmente, é muito ruim. Eu preciso de um carro para fazer uma viagem. Não precisa de carro para fazer viagem. Você aluga um carro, isso é mais barato do que ter um carro para você manter, entendeu? Você vai na locadora, aluga um carro para você fazer uma viagem para a praia, para o litoral. Vai com a monte de ter carro. Se for possível, tá?
Outra coisa sobre carro, né? Carro não é investimento, carro é bem de consumo, discricionário, deprecia muito, alta depreciação. Você tirou o carro da concessionária e já perdeu dinheiro. A coisa óbvia, fazer manutenções preventivas. É óbvio isso. Tem gente que não faz manutenção preventiva. Aí quando o carro dá um problema, aí arrebenta tudo. Aí a manutenção corretiva é muito mais cara do que fazer a manutenção preventiva. Você tem que consertar um motor de carro fundido, por exemplo, é um negócio que é muito caro. E assim, evite usar o carro para pequenos deslocamentos, porque quando você usa o carro para pequenos deslocamentos menores do que 4, 5 quilômetros, nem dá tempo de lubrificar direito o motor, você tem um desgaste de motor muito grande, tá? Inclusive, assim, tem cara que fala assim, nossa, achei uma raridade, achei um carro de 10 anos aí, ó. Achei um carro de um tiozinho ali de 10 anos, né? Ou de um vozinho de 10 anos. O carro tinha 10 anos, cara. E ele tava com 10 mil quilômetros rodados. Puta que pariu, cara. Isso é uma bucha. Entendeu? O carro tem 10 anos, tem 10 mil quilômetros rodados. O tiozinho ou o vozinho andou 1.000 quilômetros por ano. A média, tá? De um carro, a média de quilometragem dele é 20 mil quilômetros por ano. Tá? Um carro com 10 anos, se o cara usou normalmente, ele deveria ter uma quilometragem de mais ou menos 200 mil quilômetros. Esse carro é uma bomba, quer dizer, se ele andou muito pouco, ele andou sempre com pequenos deslocamentos, então o motor dele está muito desgastado, na verdade. Pode ser uma verdadeira bomba. Tá? Vocês tomem cuidado também de comprar carro assim com muitos anos de uso, com uma quilometragem muito baixa, porque pode ser um grande problema na vida de vocês. Você acha que está fazendo um excelente negócio, vai andar com o carro, quando você começa a andar com o carro 2, 3, 4, 5 meses depois, o carro está com o motor fundido. Galera, para os teus sonhos de curto prazo, aqueles que você quer realizar em até um ano, você vai investir aonde? É nisso aí, ó. É nesses ativos aí. Ou você investe num CDB de liquidez diária que remunere pelo menos 100% do CDI, ou você investe num fundo de renda fixa com liquidez D+0 ou D+1, ou você investe no Tesouro Selic. Sonhos de curto prazo você não pode colocar em nada que tenha volatilidade, tá? Tem que ser ou um CDB, você vai lá e resgata a qualquer momento, por isso chama liquidez diária. 100% CDI, quer dizer que ele paga mais ou menos a taxa Selic. Um fundo de renda fixa D+0 ou D+1 significa assim, D+0 é quando você pede o resgate do fundo, o dinheiro já cai na conta no mesmo dia, se for D+1, você pede o resgate hoje, o dinheiro cai na conta amanhã. E o Tesouro Selic é um título público que é muito estável, muito conservador e ele não tem volatilidade. Então, para sonho de curto prazo, você tem que investir nesses ativos aqui. Ah, Rony, eu posso investir na poupança para atingir um sonho de curto prazo? Até pode, mas a poupança vai dar um rendimento menor do que um CDB de liquidez diária, tá? Que renda pelo menos 100% do CDI. Ô, Rony, é fácil achar esses CDBs aí? Fácil, qualquer banco digital tem, tá? Banco Inter, o C6 Bank, o próprio Nubank mesmo. Não tem o CDB, mas tem a conta remunerada lá que paga mais ou menos isso aí, né? Tem o IT do Itaú que paga isso. Então, qualquer banquinho digital paga isso aí, tá? Para pequenos montantes. Agora, quando você pode investir para sonhos, né, de médio prazo, aí você pode pegar coisas um pouco mais rentáveis, por exemplo. Você pode pegar CDB, LCA e LCI sem liquidez, né, para vencer em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aí a rentabilidade aumenta, porque você está abrindo mão da liquidez. Você pode pegar fundos de renda fixa com baixa liquidez, que tendem a ser mais rentáveis. Você pode pegar títulos públicos indexados à inflação ou pré-fixados com um vencimento menor do que 10 anos, são mais rentáveis do que o Tesouro Selic. Você pode aplicar em fundos multimercados, você pode aplicar em fundos imobiliários de papel, pode aplicar em FIINFRA, você pode aplicar em FIAGRO, que são investimentos aí que são adequados para a gente constituir reservas aí no médio prazo, em até 5 anos, tá? Agora, quando a gente fala em sonho de longuíssimo prazo, então é maior que 5 anos, aí você pode pegar coisas mais arriscadas que tendem a ser mais rentáveis.
você pode aplicar em fundos imobiliários de tijolo, fundo multimercado, você pode aplicar em ouro, fundo de ações, você pode aplicar em ações, BDRs, ETFs, FIP, que é Fundo de Investimento em Infraestrutura, né? Para cada tipo de sonho, você tem um tipo de aplicação aí que você pode estar usando, né? Quanto maior o prazo, você pode aplicar em coisas mais arriscadas, mais voláteis, que tendem a ser mais rentáveis, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Só um exemplozinho básico de como que a gente usa HP para calcular esses sonhos aqui, tá? Para calcular quanto poupar para atingir esses sonhos, né? Então, eu coloquei aqui um exemplo, né, de sonho de médio prazo. O cara quer comprar uma moto de 250 cilindradas num prazo de 5 anos. Então, ele é o sonho de médio prazo dele. Ele quer comprar uma moto nova de 250 cilindradas num prazo de até 5 anos, tá? Então, ele acha que em 5 anos aquele bem vai custar mais ou menos 30 mil reais. Ele não tem nada de capital para investir agora no presente. Vamos imaginar que a rentabilidade média desse investimento aqui seja de 0,8% ao mês. Então, como é que a gente vai fazer aí para calcular quanto que o cara tem que economizar por mês, né, para atingir esse sonho? Vamos lá, vamos apresentar aqui. Vamos lá. O cara quer ter 30 mil reais, tá? É o valor futuro que ele pretende. Tá. Primeiro vamos zerar a memória da calculadora, sempre faça isso, FCLX. Aí vamos lá, ó, o cara quer ter 30 mil reais para comprar uma moto. É o valor futuro que ele pretende ter. Beleza? Beleza. Show, show, show. Legal. Rentabilidade média esperada. Vamos colocar uma rentabilidade aí de 0,8% ao mês. Tá? Para não ser tão agressivo assim. Dá até para conseguir 1%, mas vamos colocar 0,8%, que é uma rentabilidade conservadora. Ele quer juntar 30 mil, ele quer ter 30 mil em quantos meses? Em 5 anos. São 60 meses. Então, 60 vai ser o N, né? Quanto que ele tem de capital inicial? Ele tem 0 de capital inicial, não tem nada, tá? Aí, quanto que ele tem que economizar por mês? Eu aperto o PMD, me dá a resposta de R$ 391,52. Então, se esse cara economizar R$ 390,50 por mês, mais ou menos, aplicando a uma taxa de 0,8%, ele vai conseguir, dentro de 5 anos, ele vai conseguir juntar 30 mil reais para comprar o sonho no médio prazo dele, que é uma moto nova de 250 cilindradas. Beleza? Agora vamos imaginar uma outra situação, tá? Vou imaginar que ele tem 10 mil, tá? Ele tem 10 mil, então 10 mil é um investimento que ele vai fazer agora, 10 mil é um CHS, né? É o PV dele, ele tem 10 mil, mas ele precisa de 30 mil para comprar a moto. Então 30 mil é o FV, tem que ser positivo, que é o retorno do investimento, né? Rentabilidade esperada, 0,8. Então vamos colocar 0,8 I. 60 meses. 60N, né? Quanto que ele vai ter que economizar por mês? R$ 180, né? Se o cara já tiver 10 mil, em vez dele ir lá e financiar, cara, espera o consumo. É um negócio imediato? É um negócio que pode esperar? Então espera. Pega esses 10 conto, aplica, aí você vai fazendo o aporte de R$ 180 por mês, em 5 anos você compra sua moto, entendeu? De repente, em 5 anos, sua vida mudou, você nem quer saber mais de moto e tal. Então, é assim que a gente vai planejando os nossos sonhos. Tá ok, pessoal? Isso aqui é um negócio muito importante que eu quero mostrar para vocês agora. A fonte aqui é o Clube dos Poupadores, tá? É um site bem legal para vocês acompanharem também. Aqui, pessoal, em azul, tá? A gente tem aqui a renda do trabalho ativa. Essa linha azul aqui. Por exemplo, aqui é a linha do zero, né? Zero. Então, ó, você tá lá com menos de 20 anos, você é um cara sustentado pelos pais, né? Você está fazendo faculdade, está estudando, não começou a trabalhar, você só está dando gasto. Você é um passivo para sua família. Aí, de repente, lá com 23, 24 anos, você se forma, aí
você começa a trabalhar, tá? Você começa a fazer estágio, aí seu salário é pequeno, tá? A tendência com o passar do tempo é que a sua renda vá aumentando, tá? Se você for evoluindo profissionalmente, se qualificando, a tendência é que a sua renda do trabalho vá aumentando, tá? Se você for um cara precavido, o que você vai fazer? Você vai poupar pelo menos 10% do seu salário para fazer suas reservas previdenciárias. Isso é além dos sonhos de consumo que você tem, tá? Eu não quero saber do consumo que você tem. Eu estou preocupado que você forme reservas para aposentadoria. É isso que eu estou preocupado nesse momento. Pega 10% lá, meu amigo, e deixa para aposentadoria. Isso é o mínimo, tá? Então, se você for um cara precavido, o que vai acontecer? Ó, os teus investimentos, eles vão começar a crescer, tá? E eles vão gerar para você renda, eles vão começar a gerar renda. As ações vão pagar dividendos, os FIIs vão pagar proventos, né? Os investimentos em renda fixa vão render juros. Então, tua renda passiva começa a aumentar, né? Ao longo do tempo. Aí, o que vai acontecer com a tua renda ativa, que é essa linha azul aqui? Quando chegar lá perto dos 55, 60 anos, vai lá dar uma estabilizada, e aí, você vai se aposentar próximo dos 60, 65 anos, e aí tua renda cai brutalmente, tá? Porque você fica, muitas vezes, dependendo aí do INSS, tá? Sua renda vai cair brutalmente. Às vezes você até pode fazer algum bico, você pode continuar trabalhando, mas você já não vai ter mais aquela energia, né? Então, tua renda ativa vai cair bruscamente quando você se aposentar. Se você for precavido ao longo da sua vida ativa, tá? Você formou reservas suficientes de maneira que quando você se aposentou e a tua renda ativa caiu, a renda passiva dos seus investimentos, tá? Ela vai sendo consumida de maneira que você possa manter o seu padrão de vida. Eu não sei os sonhos que vocês têm. Isso é uma coisa muito individual, uma coisa que cada um vai ter que refletir, olhando para a sua capacidade financeira e olhando o que é realmente importante nesse mundo. Então, eu não sei os sonhos que vocês têm. Não sei. O que eu sei é que se vocês não economizarem 10% do salário de vocês para fazer reserva previdenciária, se vocês não começarem a fazer isso o mais rapidamente possível, eu vou dizer para vocês o seguinte: palavras do rei Salomão. O rei Salomão foi um rei hebraico, muito sábio. Pobreza é triste, mas a pobreza na velhice é a pior delas. Por quê? Porque aí não há mais tempo. Não há mais esperança de melhora. E eu vou dizer para vocês que envelhecer é complicado. Começa a aparecer problema de saúde, você começa a aumentar gasto com remédio, com médico. Então pensem no futuro, tá? Estou falando sério com vocês. Pensem no futuro, poupem pelo menos 10% do salário de vocês para constituir reserva previdenciária, tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês continuem aí seguindo a Cripto 357. Eu espero que vocês me sigam no sabedoria.financeira no Instagram. Tem também meu canal no YouTube, tá? Sabedoria.financeira. Tem o canal do YouTube da Cripto 357. Nós queremos entregar para você o quê? Valor. É o que nós queremos entregar para você. Valor, conhecimento, com ética, seriedade. Então você vai ter que fazer a sua parte. E poupar vai ser a parte mais difícil, porque é chato pra cacete. E precisa de disciplina. Namastê, um abraço, até o próximo módulo. Curte o vídeo aí, se inscreva nos nossos canais aí do YouTube, compartilhe com seus amigos, porque aqui você tem educação financeira de qualidade. Não tem ninguém aqui querendo te enganar.
A gente só fala a verdade, porque a verdade é o que há de mais belo neste mundo. Beijo, um abraço, tchau, tchau.